Estamos chegando perto! Ai, eu não vejo a hora! Eu tô tão animada que sinto vontade de gritar. Ihá! Canterlote, lá vamos nós! Ai, espero estar com uma aparência bem festiva. Lá está! Canterlote! Oh, Canterlote não é maravilhosa nessa época do ano? Eu queria que a noite da lareira calorosa fosse todo dia. Nossa, tem tanta coisa pra ver que eu acho até que os meus olhos vão pular pra fora. Tive uma ideia. Vamos brincar de vejo com os meus olhinhos enquanto caminhamos. Eu primeira. Eu vejo um pirulito de 2 metros. Eu vejo um pônei de neve. Eu vejo alguém comendo uma casa de pão de mel. Eu mesma! My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, o grande coração, gentileza, e a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony. Não acredito que a Princesa Celestia nos escolheu para a peça mais Noite da importante lareira da estação. calorosa. Vocês imaginam que honra isso é para todas nós? Eu queria que ela não me honrasse tanto. Eu não posso ir pro palco. Eu não quero todo mundo olhando pra mim. Fluttershy, querida, não tem motivo nenhum para ficar nervosa. Não? É claro que não. Em toda Equestria, os pôneis vão apresentar suas peças teatrais na Noite da Lareira Calorosa em suas cidades. É tradição. Quer dizer que vão estar ocupados demais pra verem a nossa peça? Não. A nossa peça é a de Canterlote, a maior e mais importante produção de toda Equestria. Muitos pôneis virão nos assistir. Muitos? Centenas. Centenas? Quem sabe milhares. Ai, não, meu cabelo! Applejack, me faz o favor de fechar as janelas, querida. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Muito obrigada, muito obrigada. É a reencenação da Fundação de Equestria. E não um show da Rainbow Dash. Bom, devia ser um show da Rainbow Dash. Eu sou a estrela. Fluttershy, você tem que sair daí. Cortina em 2 minutos. Twilight, deixa que eu cuido disso. E o meu cabelo? A peça da Noite da Lareira Calorosa é sobre harmonia e amizade. Fecha essa janela! Era uma vez, bem antes do governo pacífico de Celestia e antes de descobrirem a nossa linda terra de Equestria, os pôneis não conheciam a harmonia. Era uma época estranha e sombria, em que os pôneis estavam atrapalhados pelo ódio. Eu sei, acreditam nisso? Naquela época temerosa, cada uma das 3 tribos, os Pégasos, os Unicórnios e os pôneis terrestres, não ligavam para o que ocorriam com as outras tribos, mas só com seu próprio bem-estar. Naqueles tempos turbulentos e até hoje, os Pégasos eram os administradores do clima, mas eles exigiam algo para compensar. Comida que só os pôneis da Terra conseguiam plantar. Os unicórnios exigiam a mesma coisa, por trazerem o dia e a noite. E aí reinava desconfiança entre as tribos, até que num dia fatídico, a coisa pegou fogo. E qual foi a causa do conflito entre os pôneis? Foi uma tempestade estranha que dominou a terra e acabou com a paz precária das tribos. Os esforçados pôneis da terra não puderam cuidar da agricultura. Os pôneis da terra estavam congelando. A terra dos Pégasos não estava melhor.
Os Pégasos estavam com fome. E os unicórnios estavam congelando e com fome. Nem a mágica dos unicórnios adiantava contra a tempestade. Cada tribo culpava as outras pelo seu sofrimento. E à medida que ficavam mais bravos, a tempestade piorava ainda mais. E aí decidiram fazer uma grande reunião para descobrir uma forma de lidar com o clima. Cada tribo enviou seus líderes. A filha do rei unicórnio, a princesa Platimum. O governante dos Pégasos, o comandante Hurricane. E, por fim, o líder dos pôneis terrestres, o chanceler Puddinghead. Quem sabe as 3 tribos pudessem finalmente resolver suas diferenças e chegar a um acordo de como enfrentar o desastre. Eu quero saber por que os pôneis terrestres se apropriam de toda a comida. Nós? Não nos apropriamos da comida, foram vocês! Espera, tem razão, fomos nós! Mas só porque os Pégasos estão fazendo nevar pra valer! Pela 100ª vez, não somos nós. Não estamos fazendo nevar. Só podem ser os unicórnios. Estão fazendo isso com sua mágica medonha. Como ousa? Ao contrário de vocês, Pégasos marginais, nós, os unicórnios, nunca desceríamos tão baixo assim. Bom, se vocês não terrestres não vão parar de usar seus poderes esquisitos pra congelar todos, então eu não tenho nenhuma ideia! Nossa, que chocante! Um pônei terrestre sem ideias. Comandante Hurricane, por favor, já chega de insultos! Você não é meu chefe, sua porcaria real. Ah, como é que é? Eu sou uma princesa, não admito que me tratem desta maneira! Eu vou embora primeiro. Não, eu vou primeiro! E a tempestade continuava. Então a reunião das tribos não saiu como o esperado. E os 3 líderes voltaram para casa para cuidar de suas feridas e, principalmente, reclamar. Atenção! Não devia estar curioso a respeito da reunião? Comandante Hurricane, como é que foi, senhor? Horrível! Os líderes das outras tribos são muito desrespeitosos. Não entendem que somos uma tribo de guerreiros poderosos e que não deviam nos desafiar. Temos que sair de formação com aqueles potros fracos. Clover the Clever, preciso de você! Sim, majestade. As outras tribos de pôneis cederam a razão como eu previa? As outras tribos são impossíveis! É claro, não posso mais suportar ficar perto daquelas criaturas tão baixas. Nós, os unicórnios, somos nobres e majestosos e não queremos mais contatos com esse tipo de pônei. Não seria mais fácil usar a porta, chanceler? Talvez pra você, Smart Cookie. Mas eu sou um chanceler e eu fui eleito porque eu sei pensar fora do quadrado. O que quer dizer que eu sei pensar de dentro de uma chaminé. Você consegue pensar dentro da chaminé? Eu? Não, como eu imaginava. Ai. Ah, minha nossa! Segure suas crinas! Eu estou pra ter uma ideia brilhante! Pela primeira vez. Eu resolvi que os pôneis terrestres vão se virar sozinhos. Ai, quer dizer que as tribos não se entenderam? Poxa, eu pensei que seria possível um acordo. Não se preocupe com eles. Nós é que estamos com a comida, né? Na verdade, já acabou tudo. Tá bom. Então vamos pra um lugar novo onde podemos plantar novos alimentos. E comigo como nosso líder destemido, o que poderia dar errado? Por onde eu começo? O fato é... temos que achar uma terra nova! Vamos, soldado Percy, vamos em frente. E 1 e 2. Você tem que se controlar, soldado. Não podemos deixar que nada nos distraia da missão que temos. Achar e, se necessário, conquistar uma terra nova. Conquistar, senhor? Nunca se sabe onde os inimigos estão escondidos. Eu não vejo nenhum inimigo. Só neve. Ahá! Quem está aí? Ah, isso já tá tão ultrapassado.
médicos estão me matando. Há quanto tempo estamos caminhando? Uns 5 minutos, Alteza. Nunca imaginei que achar uma terra nova seria tão difícil. Mas vai valer a pena. Você não concorda? Pois eu acho que as 3 tribos deviam ter se esforçado mais e... Para! Algum problema? Aquele é o nosso problema. Alteza, é só um regato. Podemos atravessar facilmente. Me recuso a molhar o meu manto. Não pretendo chegar na minha nova terra parecendo um pônei terrestre lameado. Ou pior ainda, um Pégaso rude e trôpego. Não tenho a menor intenção de descer ao nível deles. Por outro lado, não tenho problema em ver você decair. Ai. E cuidado com o meu manto, querida. Vale mais do que todos os livros da sua biblioteca. Isso! Esta com certeza é a direção certa. Estamos andando em círculos. Olha, isso é impossível. Tá sugerindo que eu não sei ler o mapa? De jeito nenhum, chanceleridade. Só tem alguns buracos no mapa e eu... Claro! De que outro jeito eu posso ver pra onde estou indo? Ou falar! Eu preciso poder falar. Afinal, como sobreviveríamos se de repente eu me calasse? Que o pônei sagrado nos livre de uma coisa dessas. É só que o mapa, ele tá de cabeça pra baixo. Eu tenho uma novidade pra você, Cookie. A Terra é redonda, não existe cabeça pra baixo. Tem razão. É um alívio pra mim que esteja cuidando desse mapa. O quê? Alívio? Você não precisa de alívio. Se alguém aqui precisa de alívio, sou eu, o chanceler. Eu sou um grande chefe e você é só o meu... secretário. O que for. Pega o mapa enquanto eu aproveito um alívio. Sim, chanceler Puddinghead. E então, cada líder encontrou obstáculos no caminho. Mas finalmente todos chegaram numa terra nova e maravilhosa. Ninguém havia visto o paraíso ainda. Essa é a terra nova que estávamos procurando! Mas que vista! Posso ver a minha futura casa daqui. Eu batizo essa terra como... Pegasópolis! Nunca vi tais joias. Esse rubi é fascinante. Essa terra toda é fascinante. Eu estou duplamente fascinada. Em nome dos unicórnios, eu declaro essa terra como sendo unicórnia. O ar! As árvores! O barro! Esse barro é o barro mais barrento de todo mundo barrento! E fértil também! Perfeito pra plantar! Em nome dos pôneis terrestres, eu vou chamar esse novo lugar de... Barroville! Que tal, terra? Terra! Parabéns pra mim por ter tido essa grande ideia! Achamos o nosso lar! Eu cravei minha bandeira primeiro! Nada disso. Foi sim! Eu cravei a minha antes do primeiro! Vocês da plebe estão invadindo unicórnia. O nome é Pegasópolis! Terra! Pegasópolis! Unicórnia! Proponho que lutemos pela terra e que o melhor pônei vença. Isso é coisa de bárbaros. Clover the Clever, jogue o bruto nas masmorras. Que masmorras! Olha, quem sabe se todos ficassem calmos? Eu concordo, todo mundo calminho. Eu voto pela calma. Soldado, você vai pra corte marcial por insubordinação! Vamos resolver isso no campo de batalha! Quem ousa jogar uma bola de neve na realeza? Espera aí! Afinal, de onde veio toda essa neve? Ah, não! De novo, não! Então o paraíso que os pôneis haviam encontrado logo se perdeu, enterrado numa grossa camada de neve e ressentimentos. Ao invés de bonito, ficou tempestuoso. Ao invés de maravilhoso, ficou gelado. Ao invés de espetacular, ficou neve espetacular. E ao invés de... Já entendemos, continua! Todos foram forçados a procurar abrigo. Procuraram em toda parte. O único abrigo em quilômetros era uma caverna fria e desolada. E é claro, as 3 tribos tiveram que compartilhá-la. E ninguém estava muito contente com isso.
Por favor, comandante Hothead. É comandante Hurricane. Por favor, comandante. Poderia recuar e devolver o meu espaço real? Quer dizer isso aqui, Sua Alteza? Claro que não. Está vendo esta linha invisível? Soldado, demarque o nosso território para que todos vejam. Estão vendo essa linha invisível e real? Nenhum unicórnio nem pôneis terrestres poderá cruzá-la. Esse é o território soberano de Pegasópolis. Clover the Clever? Smart Cookie! Tá, já sei. O que está fazendo? Não contorna a rocha, vai por cima. Não cederei 1 centímetro de território ao inimigo. Esta rocha está claramente no lado de Unicórnia e pertence a nós. Quem sabe tem as joias dentro dela. Exijo essa pedra para Pegasópolis. Devolve essa pedra agora mesmo, desaforado! Olha, você achou minha pedra! Procurei por ela em toda parte. Ah, você invadiu nosso território. Achado não é roubado na porta do mercado. Essa foi a gota d'água. Me dá essa pedra! Que isso? Vai aqui! Me dá essa pedra aqui! Essa pedra é minha! Essa pedra pertence a Pegasópolis! Para! Não! É minha! Essa rocha é minha! É minha! Olha só, pessoal! A entrada! Para! Eu te disse! Legal! Ficamos sem saída! Estamos presos! Vocês dois merecem esse destino horrível. Só brigaram e discutiram entre si o tempo todo. Sua Alteza também entrou na briga! É, pior ainda! Eu não briguei tanto quanto você! Isso é ridículo! O unicórnio não se rebaixa a esse ponto! Vocês, unicórnios chorões, nunca venceriam! Pôneis terrestres são fracos! Os Pegasus são brutos! Os unicórnios são snobs! Mas que coisa é essa? Devem ser os Ventanosos! Ventanosos! O meu mentor uma vez me falou sobre eles. São espíritos do inverno que se alimentam de brigas e ódio. Quanto mais ódio o espírito sente, mais frio o tempo fica. Então a culpa é nossa! Das 3 tribos! Causamos essa tempestade porque brigamos e não confiamos uns dos outros. Agora ela tá destruindo essa terra. E os nossos corpos vão ficar tão frios quanto os nossos corações. Tudo porque fomos bobos o bastante pra odiar. Bom, eu não odeio vocês. Na verdade, odeio o comandante Hurricane bem mais do que vocês. Na verdade, não odeio tanto assim. Eu apenas não gosto muito, 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 muito. Eu também não odeio vocês. Eu também não. Não importa as nossas diferenças. Somos todos pôneis. O que foi isso? Eu não sabia que o unicórnio fazia isso. Eu também não. Nada parecido já tinha acontecido, mas eu sei que não fui apenas eu. Isso veio de nós 3 em conjunto, na amizade. E a noite toda, os 3 pôneis mantiveram o fogo da amizade vivo, contando histórias uns para os outros e cantando canções que, é claro, se tornaram músicas do inverno e que todos nós cantamos até hoje. Por fim, o calor do fogo e das canções e das risadas alcançaram os líderes e seus corpos começaram a descongelar. Até que seus corações começaram a se aquecer. Os 3 líderes concordaram em compartilhar a linda terra e a viver em harmonia para sempre. E juntos deram o nome à nova terra de... Equestria!
que a Princesa Celestia tenha nos escolhido. Ela deve achar que servimos de exemplo pra boa amizade. Applejack, pensei que tivesse fechado as janelas. A culpa não é minha. A Rainbow Dash devia ter fechado. É ela que tem asa. Por que eu sempre tenho que fazer o serviço do alto? A Twilight podia usar a mágica dela pra variar. Quer saber? Deixa que eu vou.